Torturado. Capítulo Torturado, parte 16. Cresci escutando as histórias de José Alcino, meu pai, o Zeca Chapéu Grande. Algumas vinham de sua própria energia e disposição para contá-las aos filhos, de sangue ou de santo. Mas grande parte vinha da memória de minha mãe, que já ouvia histórias sobre meu pai antes mesmo de se conhecerem e de receber proposta para viver com ele. Foi dela que ouvi as mais emocionantes e também as que custávamos a acreditar que tinham acontecido. Ouvi as primeiras ainda quando era criança, mas guardei pouca coisa do que se contava. À medida que crescia, via meus irmãos indagarem sobre nossas origens. Eles respondiam e nós apenas escutávamos seus desabafos. Muitas vezes as histórias vinham em momentos de reprimenda, quando nos queixávamos da quantidade de trabalho. Vocês não passaram metade do que seu pai passou, dizia minha mãe, enquanto debulhava as vagens do feijão que seria vendido na feira. Isso foi muito antes de chegar para esta fazenda. Meu pai havia nascido quase 30 anos após declararem os negros escravos livres, mas ainda cativo dos descendentes dos senhores de seus avós. Minha avó, Dona Ana, tinha dado à luz o filho José Alcino em meio a uma plantação de cana na fazenda Caxangá. Ele nasceu no meio de um charco, porque não haviam permitido que sua mãe deixasse de trabalhar naquele dia. Meu pai veio ao mundo cercado das mulheres que, assim como minha avó, cortavam apressadas a cana sob a vigilância dos capatazes da fazenda. Dona Ana dizia que ele nasceu com os olhos esbugalhados e não chorou nos primeiros minutos. Quase sem forças, o levou ao seio para que tomasse seu peito. Somente depois de saciado deu um berro e pôde ser ouvido de longe, anunciando sua chegada. Meu pai foi o primeiro dos 11 filhos que minha avó teve com diferentes maridos. Chamavam nossa avó de Dona Ana Chapéu Grande porque não abandonava o chapéu de palha do primeiro companheiro. Ele havia falecido pouco antes do nascimento de meu pai, e minha avó durante muito tempo não se conformou com seu destino. De longe, apesar de sua baixa estatura, era vista nas plantações cortando cana, por causa do chapéu que havia decidido usar até o fim da vida. Protegia seus olhos do sol forte, ao mesmo tempo que contribuía para a imagem de feiticeira que se criou à sua volta. De Dona Ana, só sabíamos que a chamavam assim. Nem sabíamos o nome que sua mãe ou seu pai haviam lhe dado. Minha mãe apenas dizia que deveria ser Ana. Quando morreu, não tinha sequer documento, e como foi enterrada no cemitério da Viração, ninguém reclamou. Da boca de Dona Ana não soube quase nada, só da insistente lembrança de Carmelita e de um medo de onça que ninguém entendia muito bem. Salu era quem contava dos anos que ela própria havia vivido em Caxangá, e mesmo assim só se dispôs a falar depois que a sogra já não estava mais viva. Ela só teve contato com as histórias que contava da mocidade quando deixou as terras de Bom Jesus da Lapa, ao lado dos pais, rumando para a fazenda onde conheceu Dona Ana Chapéu Grande e o filho, que já eram parte das crenças daquelas terras. Minha mãe me contou que, ainda menina, Dona Ana viveu na companhia da família do capataz que havia assumido sua guarda, servindo como empregada em sua casa na fazenda. Foi lá que passou a sentir grande desconforto, pouco depois do período de sua menarca. Tinha febre, sentia um sono intenso durante o dia, não conseguia dormir à noite. Vomitava quase tudo que lhe caía no estômago. Ouvia a dona da casa dizer que ela estava com encosto, que não iria durar muito tempo. Dias antes de o sangue lhe escorrer pelas pernas, Dona Ana passou a ver objetos balançarem de forma violenta, o mato seco queimar por onde caminhava e até mesmo as roupas que secavam no varal desaparecerem como palha seca. A família, com medo, levou a menina para um curador conhecido de Caxangá e a deixou hospedada em sua casa. Lá, Dona Ana viu portas e janelas baterem onde nem corrente de ar havia. Viu a esteira de palha que foi destinada para seu sono queimar,
até que o curador desistiu do tratamento. A família percorreu léguas, indo de casa em casa, em busca de curadores conhecidos da região. Bateram em 16 portas, 16 casas de jaré, disse Salu, enquanto retirava as folhas secas da pequena horta do quintal. Eram os curadores mais conhecidos da Chapada Velha. Por último, a menina passou a receber encantados, com mais frequência, o velho Nagu, e foi dito à família que o problema do outro mundo tinha sido resolvido. Os encantados a aguardariam chegar à idade adulta para que pudesse ela própria ser uma curadora e guiar os espíritos em benefício dos que necessitavam de seus poderes. Foi nessa última casa, ao lado do curador João do Lagedo, que Dona Ana aprendeu a manejar ervas e raízes para fazer xaropes e remédios para os mais distintos males que acometiam gente de toda origem, de coronéis a trabalhadores, de moças ricas que viviam na cidade, às mulheres da roça que trabalhavam ao lado de seus maridos. Quando o destino levou José Alcino, o marido, ao seu encontro, Dona Ana não teve dúvidas de que se abrigaria embaixo do chapéu que o protegeu do sol durante a longa travessia que havia feito. José migrou das cercanias do Recôncavo para a Chapada, atraído pela promessa de riqueza, vinda das notícias de exploração de diamante. Tão logo chegou à região, viu que a sanha pela pedra havia transformado a terra num horizonte de lutas e de bandos armados guiados por coronéis que enriqueciam às custas do sangue e da loucura dos que se entregavam à sorte do garimpo. O homem, então, deitou sua sacola com seus poucos objetos e 2 mudas de roupa no chão, onde Dona Ana vivia. Decidiu fazer o que havia aprendido com seus pais, o que havia sustentado até o momento da partida e durante o caminho em que seguiu para chegar à Chapada. José Alcino pediu uma enxada e mostrou que sabia trabalhar a terra. Pediu morada na mesma fazenda onde minha avó vivia cativa, sem nunca ter tentado deixar seus tutores, trabalhando pelo que comia. Construiu uma casa de barro, cobriu com junco, fez amizade com o capataz que havia criado Dona Ana. Com o tempo, disse que precisava de companhia, que queria família e não podia viver sozinho. Notou que a moça não parava de olhar para o seu chapéu e, mesmo evitando seus olhos, a levou para casa. Pouco antes de Dona Ana dar à luz a meu pai, José Alcino caiu de um cavalo, enquanto viajava acompanhando um carregamento de cana. Os dons de minha avó voltaram a ser motivos de conversas e intrigas na casa grande, nos rumos que os trabalhadores tomavam para suas roças debaixo de sol. Contou minha mãe que Dona Ana andou devagar, amparada por vizinhas, para o local onde havia ocorrido o acidente. Não chorou quando o viu caído já sem vida no chão, assim como eu não havia derramado lágrima por Tobias. Talvez por motivos diferentes, mas foi estranho saber, depois de tudo o que aconteceu, que a história havia se repetido. Salu disse que, assim que Dona Ana pegou o chapéu caído a alguns passos do corpo, voltou num carro de boi, com a cabeça do homem que havia lhe dado casa e companhia no colo. Quando minha avó enviou o voo pela 2ª vez, recebeu um recado do curador João do Lagedo, que já se encontrava muito idoso, que era hora de tomar para si as obrigações que Deus lhe havia lhe dado. Deveria cuidar dos encantados que a acompanhavam. Deveria servir em sua casa para curar os males do corpo e do espírito dos que fossem encontrá-la. Seu poder era uma dádiva que deveria ser devolvida em favor dos que sofrem. Do contrário, seria perseguida pela má sorte pelo resto da vida. E ela já tinha provas suficientes dessa sentença. Dona Ana não deu ouvido. Faria o que estivesse a seu alcance. Era raizeira e parteira, e já fazia muito pelo povo que a procurava. Mas não podia colocar jaré em sua casa. Não podia organizar festas, hospedar enfermos. Não havia nascido para a vida de privações e obrigações sem tempo para acabar. Não adianta rogar, eu não faço e pronto, devolveu em resposta às palavras da mensageira. Foi pouco depois dessa época, ou assim entendi, que Zeca, quase homem feito,
passou a ter fortes dores de cabeça. Não conseguia concluir o dia de trabalho ao lado da mãe e dos irmãos. Voltava para casa cedo. Por vezes, não conseguia nem se banhar no rio para retirar a areia que lhe cobria o cabelo e a pele. Levantada no ar, na tarefa de revolver a terra com um arado e enxada em mãos. Deitava no chão, encolhido, sem comer ou dormir. Se passaram dias e Zeca começou a gritar, como um animal de caça, lançando gemidos por todo canto, os olhos percorrendo o espaço e as pessoas. Dona Ana viu que sua resistência havia feito com que o filho mais velho enlouquecesse. Louco, louco! Gritavam as crianças na janela da casa de Dona Ana, que saía à porta com vassoura na mão, sem esquecer o grande chapéu que a acompanhava. Dona Ana tentou de todo jeito fazer com que o filho retornasse do encanto. Deu-lhe xarope de raízes, consultou o curador João do Lagedo, conversou com outros curadores, e todos diziam que não havia muito o que fazer, que ela estava em dívida com os encantados porque se negava a cumprir sua missão na terra. Dona Ana não se sentia capaz para tanto sacrifício. Por isso rezava, acendia a vela dia e noite. Muitas se apagavam antes mesmo de queimar por completo, sinal de que suas intenções não estavam sendo consideradas. Por fim, começou a trancar o filho em casa quando seguia para a roça. Deixava meu pai no quarto, sem coberta que lhe fosse objeto para a morte, sem um copo d'água, sem vela, sem comida, sem nada que pudesse fazer com que se ferisse. Zeca viveu por alguns dias no espaço escuro de um quarto sem janela, até o dia em que Dona Ana retornou para casa e não o encontrou mais lá. Parte 17. Se soubesse que tudo que se passa em meus pensamentos, essa procissão de lembranças enquanto meu cabelo vai se tornando branco, serviria de coisa valiosa para quem quer que fosse. Teria me empenhado em escrever da melhor forma que pudesse. Teria comprado cadernos com o dinheiro das coisas que vendia na feira e os teria enchido das palavras que não me saem da cabeça. Teria deixado a curiosidade que tive ao ver a faca com o cabo de marfim se transformar na curiosidade pelo que poderia se tornar. Porque da minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para nosso povo, para nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas na cidade. Quando Bibiana já morava novamente entre nós, passei a ler tudo o que visse em suas mãos ou nas de Severo. Passei a sentir fome de leitura. Levava livro até para a sombra do descanso na roça. Essas histórias que encontrava nos livros e ouvia da boca do povo vão se desenrolando em minha cabeça como um novelo de malha de apanhar peixe. Quando sento quieta para costurar uma roupa velha ou levanto a enxada para devolvê-la de novo ao chão, abrindo covas, arrancando as raízes das plantas, é como esse fio, que tem sido meu pensamento, vai se fazendo trama. Nessas horas eu, que tomei raiva de homem, que nunca mais quis deitar ou casar com um homem, talvez deitasse de novo só para ter filhos, para ter com quem sentar para desfiar essas histórias que não me abandonam. Talvez lhes desse uma pilha de cadernos velhos, manchados de umidade da chuva ou ruídos de traças, para que lessem e pudessem entender do que somos feitos. O enterro do meu pai aconteceu depois de um dia de velório, quando os aflitos que tinham passado por suas mãos para a cura viessem prestar homenagem ao curador. Zeca Chapéu Grande havia colocado sua mão sobre a cabeça dos que agora se abaixavam e rezavam por sua alma, em reverência. Cada um tinha uma história de loucura, de bebida, de quebranto e mal-olhado, e todas as coisas que contavam se encontravam no enxame de sentimentos que se abateu sobre a fazenda naquele dia. Era uma manhã morna. Eu revezava com minha mãe e irmãs na cozinha, preparando chá de capim-cidreira para acalmar o choro do povo. A casa que se desfazia, a sala onde meu pai emprestou seu corpo para que os encantados dançassem, curassem quem precisava, impusessem respeito e tolerância,
organizassem os vizinhos, agora abrigava os que acolheu durante sua vida. Ouvia o som das conversas, cada um contando sua história com Zeca, cada um lembrando por que ele faria falta à Água Negra. As mulheres mais próximas chegavam à cozinha, perguntavam se comadre Salu precisava de ajuda, deixavam por ali um pacote de café pilado, outro de café, as garrafas térmicas de suas casas e levavam a bebida para servir na sala. Quanto mais a hora passava, chegava gente de cada vez mais longe. Vinham de automóvel, de cavalo, de carro de boi, a grande maioria a pé, com suas sombrinhas para se proteger do sol. Esse sol ainda me come o juízo, bradou Dona Miúda enquanto entrava em casa. Pensa, minha comadre, que Deus lhe conforte. Entre sussurros e conversas mais acaloradas, ouvi, como uma constante companhia, o zumbido das moscas. Eu mesma espantava os insetos enquanto estava ao lado do caixão. Aquele som de insetos e vozes misturadas sempre me vem à mente quando me recordo daquele dia. O mesmo som que escutei no dia do velório de Tobias. Os vizinhos e parentes se guardavam em silêncios, tiravam seus chapéus e os baixavam à altura de seus umbigos, e só de vez em quando sussurravam coisas que eu não conseguia escutar. Como se aguardasse uma boa notícia, me aproximava do caixão, juntava as flores miúdas sobre seu corpo, uma manta alva da terra que pudesse cobri-lo. Olhava suas mãos antigas e grossas de trabalho, como se tivessem muitas luvas de pele e de calos a calçando. Mãos grandes e desproporcionais, quando olhava para o braço seco como um graveto. Senti Maria Cabocla me amparar, segurando meus braços, sem conseguir dizer palavra que pudesse me consolar. Depois de uma madrugada em vigília, depois de coarmos cafés e cobrirmos nossas cabeças, rumamos num cortejo para a viração, o cemitério da fazenda, onde estavam Donana e Tobias. Onde estavam as crianças que não vingaram no parto, onde estavam as dores e as lembranças de muitas famílias que nos acompanhavam, onde estavam os que morreram de doença e do esgotamento que advinha da labuta, os que morreram de feitiço ou porque Deus assim o quis, como ouvia. A cova estava pronta, havia um monte de terra acumulado em sua borda para depois de rezas ser lançada sobre o caixão.